Queria primeiro desejar um bom dia a todos os nossos colegas, filiados, familiares. Agradecer também, Diogo, nosso gerente executivo aí que acompanha nosso contrato do sindicato com a Unimed Goiânia. Agradecer por ter atendido o nosso convite, né? E para a gente estar conversando, fazendo esse bate-papo aqui, tirando as dúvidas dos colegas, né? Em relação aos planos com coparticipação, que são planos relativamente novos, né? Que a gente fez aqui no nosso portfólio, do nosso contrato, entre o sindicato e a Unimed Goiânia, disponibilizando aí para os colegas. Apesar de ser um plano relativamente novo aqui no nosso portfólio, a questão dos planos com coparticipação é uma tendência hoje que a gente observa, né, no mercado hoje de plano de saúde, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo. E a gente sabe que existem muitas dúvidas, né, relacionadas a esses planos, né, como que funciona essa coparticipação, alguns mitos, né, algumas questões que vão sendo replicadas. Então, o objetivo nosso aqui, pessoal, é justamente esclarecer um pouco, né, como que funciona essa dinâmica desses planos com coparticipação, a questão, Diogo, da saúde dentro da categoria PRF, ela é muito importante, porque a gente exerce uma atividade de risco, né, então isso acaba impactando justamente na questão da gestão financeira, familiar, né, dos colegas, e não apenas o risco da atividade em relação, por exemplo, a acidentes de trânsito, a questões de violência, mas também o impacto na saúde física e emocional, né, dos nossos filiados. A gente tem alguns estudos que a gente fez, inclusive, com a fundação, um deles, né, que é um estudo que a gente fez junto à Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e esse estudo ele teve um resultado, assim, a gente já sabia, digamos assim, de forma empírica, né, mas ele apenas trouxe à tona aquilo que a gente já acompanhava na prática, né, que são os altos índices de adoecimento dentro da categoria, por conta da atividade mesmo, né, então, seja por conta dos plantões, né, muitas vezes os colegas passam aí 10, 20, 30 anos trabalhando em plantões noturnos, né, com privação do sono, a alimentação muitas vezes não segue aqueles horários, né, que seriam talvez os melhores do ponto de vista alimentar, sobrecarga de peso, né, por conta dos equipamentos utilizados. Então, tudo isso resulta, né, isso o estudo demonstrou, em índices um pouco acima da média, né, nacional em relação a doenças ossomusculares, por conta do peso utilizado, né, dos equipamentos, distúrbios do sono, distúrbios digestivos, enfim. Então, essa questão da saúde é muito cara, né, para toda a categoria. Então, agradecer mais uma vez, Ídio, por ter atendido o nosso convite, né, e eu passo para ti, e antes só deixar claro aí para os colegas, né, se algum colega tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o chat, né, tem aí a ferramenta do chat, e aí a gente vai buscar responder todas as perguntas aí dos colegas, tá bom? Então, colegas aí que tiverem dúvida, podem já ir colocando no chat, e a gente vai buscar responder todo mundo, tá bom? Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos. Diogo, a palavra está contigo aí. Tá mudo, tá? Só pode... Bom, primeiro quero agradecer a atenção, né? Agradecer também esse convite, ao Marcelo, principalmente, por ter intermediado esse processo para nós. O sindicato hoje, ele é muito importante para a nossa carteira. Nós temos essa relação há mais de 20 anos, uma relação muito importante para as partes, como muito bem colocado pelo Marcelo. A gente cuida de vidas, a Unimed Goiânia tem uma proposta muito séria com relação ao cuidado familiar, ao cuidado de vidas, tá? Então, para nós hoje aqui, falar um pouco aí dos planos com coparticipação, e trazer aí um momento de esclarecimento a todos, tá? Muito importante. Agradecer de verdade, hoje a gente iniciar esse processo, e ao longo dessas tratativas que nós tivemos aqui hoje, fiquem à vontade sempre em questionar, perguntar, para a gente sair daqui com todos os esclarecimentos em ponto, tá? Eu vou compartilhar a tela, e quando vocês conseguirem visualizar, por gentileza, só me sinalizem. Conseguem visualizar? Conseguem visualizar? Sim. Sim, perfeito.
Então, a proposta, como o Marcelo mesmo apresentou, que os planos com coparticipação, eles tiveram algumas alterações ao longo dos anos, e é uma modalidade que veio com uma tendência muito grande de tomar todo o mercado, né? Os produtos sem coparticipação, que a Unimed comercializava há 10, 15 anos atrás, eles acabaram tornando produtos ineficientes por conta da mudança de comportamento das pessoas, da utilização, dos altos níveis e casos de intercorrências complexas, como câncer, os tratamentos de transtorno espectro autista. E aí houve-se a necessidade, com muito estudo, né, da gente aflorar um pouco o entendimento a nível de mercado para emplacar um produto no qual houvesse como um objetivo só, que seria a participação dos beneficiários, para que houvesse uma utilização mais racional, tá? Então, hoje, dentro do mercado, principalmente nas grandes operadoras de plano de saúde, elas optam por não trabalhar mais com produtos sem coparticipação. Aqueles contratos mais veteranos, né, que tem os produtos, esses sim, a gente ainda mantém, mas tenta trabalhar ao longo dos anos, né, a possibilidade de migração, a gente abre um produto oportuno para que dê a opção de um preço menor para os beneficiários, mas é uma tendência que já está a nível de mercado necessária para que a gente tenha ali um controle de sinistralidade. Como todos sabemos, a carteira ela precisa estar saudável para que a gente consiga fazer os pagamentos devidos para os prestadores, né? Então, basicamente, a gente tem receita, que são o pagamento das mensalidades, e a gente tem as despesas, que são os pagamentos que a Unimed faz aos prestadores, no qual vocês consultam, realizam procedimentos, cirurgias, e essas despesas precisam estar dentro de um ponto de equilíbrio importante, né, que a gente chama de sinistralidade. Quando a despesa ela fica muito alta, consequentemente, e eu não tenho uma receita suficiente, eu tenho um impacto de sinistralidade, tá? E acaba ali trazendo um ônus ali para a operadora, consequentemente, né? Para a gestão de uso dos beneficiários, enfim. Então, eu acho que o intuito hoje é a gente trazer um pouco aí sobre a questão da coparticipação, trazer um pouco também dessa oportunidade, porque os planos com coparticipação, eles têm um valor de mensalidade menor, então traz uma segurança de ter o plano, para aquelas pessoas ali que acabam utilizando menos, né, ao longo do ano, e por ter a vantagem de pagar um pouco menos ali de mensalidade, tá? Então a proposta é essa mesmo, a gente trazer todos os esclarecimentos. Aqui a gente faz um overview, quem é a Unimed, onde ela está presente. Então nós estamos presentes em 84% do território nacional, já são 106 mil empregos diretos, 117 mil médicos cooperados, somos uma cooperativa de trabalho médico. A cooperativa, ela não tem fins lucrativos, ela tem como intuito e objetivo propagar e levar, né, sustentabilidade de saúde para os beneficiários a qual ela está associada e para os médicos cooperados. Então nós comercializamos cotas, no qual o médico ele entra com uma participação de cota e ele contribui para o sistema Unimed ali nas entregas. Então nós temos um custo de de consulta baixo a nível de mercado. Então hoje nosso consulta está R$ 131, a gente repassa para o médico. Então se ele trabalha em volume, sem perder a qualidade, tá? Então essa é a proposta que a Unimed tem, além de levar assistência para a comunidade, né, levar ali todo o aparato que ele precisa. E hoje nós estamos presentes aí em 84%, 4.686 municípios, com 17,4 milhões de beneficiários a nível Brasil. A gente fez uma pincelada aqui a respeito do plano com coparticipação, então agora a gente vai começar a entrar dentro mesmo do produto. Hoje, o sindicato ele possui 2 produtos com coparticipação, que é a Uniadesão, é um produto que tem atendimento regional, então ele tem atendimento nas principais cidades, Goiânia, Aparecida, Inhumas, Palmeiras de Goiás, Senador Canedo e Trindade. Todos os produtos da Unimed Goiânia possuem atendimento urgência e emergência a nível nacional, até porque vocês, um exemplo, na situação de vocês, né, senhores, estão deslocados aí para fazer alguma operação, vocês estão com cobertura, no caso aconteça algum sinistro, vocês podem procurar um posto de atendimento, a Unimed Goiânia, ou de algum prestador credenciado, vocês vão receber atendimento ali de urgência e emergência. O produto Uniadesão CP30, ele tem um valor de mensalidade menor do que o produto Uniadesão sem coparticipação. Como é que funciona as coparticipações, tá? Existe um percentual sobre o que é realizado,
nós vamos falar um pouco mais à frente. Esse produto em especial, ele tem 30% sobre consultas, exames, terapias, com um limite de R$ 150 por procedimento realizado. Os principais prestadores, a gente gosta muito de trazer isso nas apresentações, né? Até para saber, nossa, eu não sabia que esse prestador atendia esse plano, ou ele está próximo de casa e eu nunca fui, enfim, nunca precisei utilizá-lo. Para o Unidesão, a gente elencou aqui alguns principais e mais renomados hospitais em Goiânia, em Aparecida, em Trindade. Então, são prestadores de referência. Então, o Uniadesão CP30 tem atendimento, por exemplo, no Hospital de Neurologia, no Instituto Neurológico de Goiânia, no Instituto de Angiologia de Goiânia, que fica próximo ali na T7, no Hospital do Coração Anis Rassi, Hospital de Referência, Hospital Santa Helena, que passou por uma reforma muito expressiva agora, atendendo mais possibilidades ali de especialidades, a Ela Maternidade, né, para as agentes aí que estão gestantes, tá? O Hospital Santa Bárbara, o Instituto Pan-Americano de Visão, que é um excelente prestador, parceiro e hospital relacionado à oftalmologia, todo tipo de cirurgia oftalmológica que tem lá no Pan-Americano. Então, assim, são hospitais de atendimento urgência, emergência e atendimento eletivo, o Hospital da Criança, o Hospital Ortopédico e o Hospital dos Acidentados, Clínica Santa Isabel. Além desses, tem mais inúmeros prestadores. Por quê? Esse plano que vocês possuem, ele tem atendimento rede livre. Então, ele não tem uma restrição de atendimento, tá? Então, qualquer lugar que tiver atendimento Unimed Goiânia, em Goiânia, região metropolitana, em algumas cidades situadas em Goiás, vocês vão conseguir atendimento. Trindade, nós temos 2 hospitais de referência em Trindade, que é o Hospital São Camilo e o Hospital de Trindade. O Hospital São Camilo em Trindade tem atendimento eletivo também, além de urgência e emergência. Em Senador Canedo, para alguns senhores que não estão situados ou que moram em Senador Canedo, lá nós temos apenas um centro diagnóstico, estamos tentando negociação com algum prestador para trazer atendimento urgência e emergência, mas a questão de estrutura mesmo, Senador Canedo, para hospitais, ela é mais para rede pública, tá? Então a gente tem buscado aí aperfeiçoar e trazer essa prestação de serviço lá também, tá? Além do produto Uniadesão CP30, vocês também possuem o atendimento e tem disponibilidade para contratar, caso tenha interesse, ao estadual adesão. Aí já a gente que mora a nível estado, em cidades do entorno, no qual o Uniadesão não atenda, possam fazer atendimento ali, possam receber a inscrição no estadual adesão CP30. Ele tem as mesmas premissas do Uniadesão, com coparticipação de 30% em consultas, exames, terapias, com teto de coparticipação em R$ 150 por procedimento realizado. Ele tem atendimento eletivo em todos os prestadores, hospital, urgência, emergência a nível Goiás, tá? No caso, vocês têm interesse, ou vai fazer se desloca muito, porque hoje tem atendimento nacional, urgência e emergência para Uniadesão, mas não tem, exceto as cidades que estão apresentadas lá no Uniadesão, para atendimento eletivo, ele não traz atendimento eletivo, então é necessário, caso o agente more em outra cidade, que não está contemplada no produto, tenha que fazer a adesão aí ao estadual, tá? Aqui é um pouco da área de atuação. Nós temos as co-irmãs, então as Unimedes, elas são, todas as Unimedes, elas são irmãs, tá? Elas têm sistemas independentes, gestões independentes, mas nós utilizamos, quando o beneficiário ele está deslocado, a gente utiliza da rede dessa co-irmã. Então, nós temos um sistema interligado, apesar delas serem independentes e terem gestões independentes, elas conseguem trazer para nós todo o aparato necessário para que esses beneficiários tenham assistência médica de saúde na região que ele está. Então, nós temos a Unimed Rio Verde, ali na região sul, nós temos a Unimed Jataí, a região da Unimed Goiânia e a área de atuação dela fica próximo da região da Cerrado, que é Anápolis. A Unimed Goiânia é essa de marrom, tá? Então, assim, a nossa área de atuação, mais centro-oeste aqui, né, ela tá bem específica. Ainda assim, a gente tem uma parcela muito grande ali de fronteiras com outras Unimedes, tá? Mas isso não, para vocês, assim, isso não tem muita diferenciação. O beneficiário, ele precisa de atendimento, ele vai receber. Então, só para a gente entender um pouco dessa dinâmica e como é que funciona as co-irmãs. Nós vamos disponibilizar esse material também, posteriormente, né, para que vocês tenham acesso, e até porque tem links dentro desse material.
que possa trazer informações mais precisas ali com relação à busca de prestador, localidades, né, enfim. Em Goiás, nós temos 66 centros diagnósticos, são 700 clínicas, hospitais, nós temos uma quantidade de 187, entre laboratórios, parceiros comerciais, pontos de atendimento. Ao lado direito, nós temos a distribuição geográfica de unidades e prestadores por região. Então, Goiânia é predominante, com 507 prestadores, seguido de Anápolis e Catalão. Então, hoje, se vocês observarem, onde que eu consigo maior assistência médica? Obviamente em Goiânia e, posteriormente, nas cidades elencadas, né? Anápolis tem uma grande estrutura também para hospitais, urgência, emergência, atendimento eletivo, no qual Anápolis, Catalão, Rio Verde, essas regionais, né, requer o plano estadual CP30, tá? O produto que tem atendimento estadual. Já o Uniadesão traz atendimento aí para regiões, para a região metropolitana e algumas cidades. Agora a gente entra aqui, e aí pode gerar dúvidas, e fiquem à vontade de me interromper, caso tenham, para esclarecimento, que é onde as pessoas sentem mais dor, para entender como é que funciona a dinâmica e cobrança de coparticipação. Nos dois produtos hoje, como é percentual e o valor da consulta é um valor fixo, a gente, por meio de deliberação em assembleia, a gente, geralmente, uma vez ao ano, nós temos um reajuste no valor da consulta, o qual a gente paga para o médico cooperado. Nós passamos 2 anos sem reajuste, então a consulta era R$ 121 em 2021. Em 2022, ela permaneceu. Quando foi em 2023, nós tivemos um reajuste para R$ 131, teve um aumento de R$ 10. A consulta, a coparticipação saiu de R$ 36,30 para R$ 39,30, é o valor de participação referente à consulta. Os exames, nós temos uma tabela disponibilizada para que se tenha um acesso e entendimento, eu vou apresentar o link no próximo slide, o qual o beneficiário ele consegue avaliar qual procedimento ele vai fazer e qual o valor estimado de coparticipação que ele vai ser cobrado, tá? Como mencionei, os valores de coparticipação eles possuem um limitador. Então, exemplo, um hemograma hoje, na nossa rede, seja na nossa rede, seja recurso próprio ou prestador parceiro, ele tem em média um custo de R$ 9 a R$ 12. Por que eu falo em média um custo? Cada prestador Unimed tem um preço diferente conosco. Por quê? Trata-se de uma negociação, depende de uma série de fatores. Primeiro, região onde esse prestador está, tipo de serviço que ele presta, as certificações que ele carrega. Então, assim, as negociações são específicas. Exemplo, o Hospital Neurológico de Goiânia, o Instituto Neurológico fica ali na T7, ele é um excelente e renomado prestador. Então, ele tem um custo de um procedimento lá, exemplo, o hemograma lá custa R$ 12. Dentro de recurso próprio, das nossas unidades Unimed, o custo ele tende a ser um pouco menor, por conta de despesa administrativa, uma série de fatores. Então, às vezes, a gente orienta para que o beneficiário tenha um custo menor de coparticipação, ele se desloque e faça os procedimentos, né, dentro de recurso próprio, porque ele vai ter também um desconto menor de coparticipação. Então, isso é muito importante trazer como observação. Então, hoje, o beneficiário alocado em qualquer um dos dois planos, ele custearia ali, né, no valor do hemograma, exemplo, R$ 9,00, ele teria um desconto de R$ 2,70. Em contrapartida, com o benefício, vamos dizer assim, ele tem um custo de mensalidade menor do que os produtos sem coparticipação. Porque nos produtos sem coparticipação, ele não contribui com coparticipação, obviamente, mas ele tem um custo maior de mensalidade. Então, às vezes, para aquele agente que não utiliza com frequência, vale a pena ele fazer a adesão do produto com coparticipação, porque ele só vai pagar a coparticipação quando ele realmente precisar e utilizar. E vai ter ali o desconto, o benefício, né, de um preço menor de mensalidade ao longo dos meses, ao longo do ano. Serviços que têm custo, exames que têm custos maiores, aí 350, que 150, 400, 500 reais. É descontado o teto. A gente não cobra 30% sobre o valor do procedimento. Então, uma tomografia hoje, que tem no mercado com valor médio de R$ 900, 600, 700, 800, depende muito, né, da especificação do exame que vai ser realizado. Às vezes o médico pede 1, 2, enfim. O beneficiário a executar uma tomografia, ele vai pagar ali o valor de R$ 150, que é o teto de coparticipação.
Diogo, esse valor, se eu fizer 3 tomografias no mês, né, por acaso eu vier precisar fazer 3 tomografias ao mês, ele paga R$ 150 por procedimento realizado. É muito importante a gente dizer isso. A gente já recebeu alguns casos, né, no qual o beneficiário, poxa, eu fiz 3, 4 procedimentos, vem me cobrando por cada procedimento. Sim, é isso mesmo, vem cobrando por cada procedimento, tá? Outra observação importante, procedimentos realizados dentro de internação, ou seja, dentro de internação, regime de internação, durante cirurgia, não são cobrados com participações. Então, o beneficiário, ele está com uma cirurgia marcada, toda a estrutura, todo o aparato, as internações que ele vier a ter, as diárias de internações, medicamentos, exames, procedimentos a serem realizados dentro do regime de internação, não tem incidência de coparticipação, tá? E a coparticipação, muito importante, porque ela também não vem descontada ou cobrada na hora da execução da consulta, do exame, enfim. Ela é lançada no analítico de serviço, que é um relatório disponibilizado para a empresa contratante, no caso, para o SIMPRF, no qual eles fazem a análise mensal e repassam para vocês realizarem o pagamento. Ô, Diogo, Sim. se puder voltar aí, a isso, é só para eu dar uma enfatizada aqui, porque a gente está sempre conversando, né, com os colegas, né, e acaba que esse slide que você acabou de apresentar está concentrado, digamos assim, mais de 70% das dúvidas, né, que os colegas têm, né? Sim. Então, eu vou só, você explicou bem, né, mas só para enfatizar mesmo para os colegas, né, que são as dúvidas mais comuns. Por favor, fiquem à vontade. Hoje, pessoal, acaba que, se a gente observar a nossa tabela, né, que a gente tem os planos com coparticipação, tanto estadual, né, e regional, como o Diogo colocou, e tem os planos, digamos, similares, né, co-irmãos, sem a coparticipação. E a diferença hoje, na nossa tabela, isso varia um pouco conforme o tipo de acomodação, né, enfermaria, apartamento e a idade do beneficiário, mas, em média, os nossos planos com coparticipação, eles têm um valor girando ali na faixa de 60% de um plano igual, né, de mesma acomodação e cobertura, né, de um plano sem coparticipação. Então, um exemplo, um plano de apartamento regional sem coparticipação, numa faixa etária está R$1.000, digamos assim, de 55 anos está R$1.000. O mesmo plano, né, mesma cobertura e mesma acomodação, apartamento, na mesma idade, com coparticipação, vai girar em torno de R$600, né, que está nessa faixa percentual de 60%, tá? As tabelas, né, inclusive a tabela já com a última negociação, né, que é válida agora de maio desse ano até maio de 2025, já está no nosso site, né, para os colegas que quiserem depois olhar, de acordo com o tipo de acomodação e faixa etária. Mas, assim, pessoal, aqui, eu gosto de enfatizar muito essa tela aqui, por quê? Porque esse percentual de coparticipação de 30%, como o Diogo colocou, ela não incide, por exemplo, nos casos de internação, nos casos de cirurgias, né? Que às vezes é muita preocupação do colega. Mas se eu for para UTI, ou meu familiar for para UTI, eu vou ter que pagar 30% da diária da UTI? Não incide. Ela é basicamente, como eu coloquei aí, consultas, exames, terapias, tá? E um outro ponto também, que às vezes é dúvida dos colegas, esse percentual de coparticipação, ela é com base na tabela de negociação da Unimed com o prestador, né? Então, por exemplo, esse caso da tomografia, ele é bem interessante. Por quê? Porque se você for fazer uma tomografia particular, normalmente a tomografia aí na rede particular é R$2.000, R$1.500, né? Então, esses 30% não é sobre o valor particular lá que o hospital cobra, mas é o valor que a Unimed remunera aquele prestador, né? Isso mesmo. É o mesmo caso de consultas, né? A consulta é a tabela que a Unimed paga por o médico operado, né? Não é o médico cobra R$400 uma consulta particular, eu vou pagar 30% desses 400? Não, você vai pagar 30% do valor que a Unimed paga aquele prestador, né? E isso é importante justamente pela questão da modicidade da tarifa, né? Então, isso aí a gente sabe que a Unimed, como o Diogo colocou, na cooperativa, né? Mas
E isso acaba, como ela tem um peso grande hoje dentro do mercado goiano, a gente sabe que em outros estados, às vezes, é um pouco diferente, mas em Goiás, hoje, a Unimed, ela tem uma das maiores, se não a maior rede credenciada, né, Diogo? Não sei se Maior você... rede credenciada. Eu acredito. 80% da rede a nível estadual e Goiânia, a Unimed Goiânia está presente. Então, nós temos negociação com os prestadores. Então, acredito que não tem nenhum outro plano de saúde que tenha a Não, quantidade, né, de hospitais e médicos credenciados. Então, em Goiás, a gente sabe que é a maior rede, né, então isso acaba ajudando nessa negociação, né, a Unimed tem esse peso para conseguir valores bons, né, que ela vai pagar para aqueles prestadores, e aí, para quem tem os planos com coparticipação, isso acaba sendo também benéfico. Por quê? Porque como o valor que a Unimed paga para os prestadores é um valor abaixo da média do mercado, isso tem reflexo também na coparticipação, né? E aí, uma outra questão, eu sei que muitos colegas aqui, alguns já tiveram IPASG, ou tem algum parente que tem IPASG, aí teve eu não sei como está funcionando hoje, eu já tive IPASG, né? E aí eu sei que muitos têm aquele medo, né? Ah, mas eu estou lá, às vezes, na fila do hospital lá para ser atendido, e eu tenho que pagar um boleto lá na hora e tal, né? Para fazer um determinado procedimento. No caso do nosso contrato, não, pessoal. Você vai fazer o procedimento normal. Não tem nenhuma diferença em relação ao atendimento de quem tem coparticipação ou sem coparticipação. Por quê? Porque esse valor da coparticipação, ele é lançado no boleto que a gente faz a cobrança do filiado. Então, assim, lá no momento que o colega ou seu familiar está no hospital, foi fazer uma consulta, foi fazer um exame, ele não tem nenhuma preocupação em relação a ter que pagar ali um boleto, fazer uma transferência e tudo. Não é cobrado nenhum valor no momento da consulta ou do exame. Esses valores, eles são, né, lançados pela Unimed na fatura que ela encaminha para o sindicato, e o sindicato faz ali, né, a cobrança dos colegas a posterior. Tá? Então, isso aí é outro ponto também que o Diogo colocou, mas eu só enfatizando porque, igual eu falei, né, aqui está 70% ou mais ali, digamos. das dúvidas, né? É Só muito essa ponto, importante. mas pode seguir aí. O Marcelo trouxe assim pontos extremamente delicados e importantes, né, assim, para entendimento. Muito bacana, tá, Marcelo? Agradeço a sua contribuição. Assim, quando você coloca na ponta, o beneficiário coloca na ponta do lápis, né, fazer conta, entende ali do grupo familiar no qual ele está inserido, as faixas etárias de idade, assim, existe uma oportunidade muito grande, principalmente em economia, né? Nós tratamos diversos pontos aqui agora, mas hoje, se a gente for falar questão de questão financeira, é um dos pontos que mais se destacam, além de toda a questão de cobertura, que não tem alteração, toda a questão de acesso ao sistema Unimed, que também não tem alteração de um plano para outro, como colocado pelo Marcelo. Assim, um titular hoje, que tem um dependente, 2 filhos, no produto sem coparticipação, ele tem um custo de mensalidade aí em torno de 2.500, vamos colocar um exemplo, né? Dependendo da faixa de idade. 45 titular, o cônjuge ali 45 também, os filhos ali a 0 a 18 anos. 2.500, 2.200, enfim, é relativo porque vai depender da faixa de idade para cada. Com esse valor aproximado em torno de 60% do custo total, né, do produto sem coparticipação, no produto com coparticipação de 30%, a diferença é muito grande. Então, quando coloca na ponta do lápis, a economia que esse beneficiário vai ter de todo o grupo familiar dele migrando para um produto com coparticipação, é muito expressivo, tá? O ganho que ele vai ter. E lógico, a não ser que esteja em tratamento, o beneficiário, para ir ao médico todo mês, é muito difícil, né? Só quando está em tratamento, às vezes, uma patologia mais complicada e precisa de um atendimento específico, um acompanhamento rotineiro, aí acaba trazendo um pouco mais de custo, mas ainda mais para a classe, né? É uma classe que está muito no operacional, que utiliza muito pouco, vale muito a pena fazer uma conta, avaliar se realmente isso traz ali um benefício muito grande, até porque não tem alteração de rede, como nós colocamos, e não tem essas variações diferenciais que, por exemplo, tem em outros planos como colocado, né, hoje aí pelo IPASGO. O IPASGO ele é um produto não regulamentado, estão em processo aí para regulamentar ele, né, trazer um registro para ele. O IPASGO ele tem cobranças de produtos, de serviços na hora, tem limitações para utilização. A nossa segunda concorrente hoje, que é a Apvida, ela tem uma demanda reprimida muito grande, né? A gente respeita muito bem os concorrentes, mas a gente se destaca muito além, né? Questão de cobertura,
atendimento, deliberação médica. Muito importante dizer também que a Unimed Goiânia, ela segue protocolo médico. Se o médico dizer o seguinte, ó, o paciente precisa realizar 2 tomografias naquele mês, ele vai prescrever, estando presente ali dentro do rol de procedimentos da ANS, vai ser atendido, tá? Então, existe uma outra questão também, que é a deliberação médica, diferente da concorrência, no qual a concorrência, ela engessa muito, limita muito, acaba postergando, adiando, e o médico, por seguir uma diretriz interna, acaba não prescrevendo o que deveria ser feito, entendeu? A gente tem muito relato nesse fim também, tá? Então, a gente enfatiza muito a questão da Unimed com relação a essa questão de deliberação, dos formatos de coparticipação e das negociações que temos também com os prestadores para trazer um custo menor ali de mercado com relação aos procedimentos realizados. A gente avança um pouco para falar sobre um link específico, eu deixei ele na descrição, vou colocar ele também no chat para os senhores, para terem acesso aos valores ali, é uma planilha, tá? É uma planilha que detalha o procedimento e o valor estimado da coparticipação que o beneficiário vai pagar sobre aquele procedimento. Então, por exemplo, trazer aqui um exemplo claro para vocês. A consulta em consultório, que são as consultas eletivas, né? O valor base é R$ 131,00, o valor de coparticipação R$ 39,30. E assim haverá toda uma listagem com o código de procedimento, o procedimento a ser realizado, e o valor base e o valor estimado. Quando vocês comparam este valor base com o valor particular, o valor de mercado particular, ele é muito menor, como o próprio Dr. Marcel colocou, né, a questão de custos e negociação que temos, ele é muito menor. Então, assim, a coparticipação é sobre essa tabela, a fim de ficar ali com valor acessível, né, de coparticipação para os beneficiários. Então, vou deixar esse link para vocês, por curiosidade, querem consultar, fazer conta, poxa, tem meu filho, ele faz tratamento X, terapia Y, vou ver quanto ele vai pagar de coparticipação por terapia, quanto eu pago de mensalidade atualmente, quanto eu pagaria migrando no produto com coparticipação, qual vai ser minha economia, então é muito importante a gente trazer todos esses detalhes, tá? Na parte de coparticipação, e aí a gente abre, se vocês quiserem, ficar à vontade para subir as dúvidas, questionamentos, pode ser no final, pode ser agora, fiquem à vontade da forma que quiserem. Só para a gente avançar um pouco mais a respeito do guia médico, então, dentro do aplicativo da Unimed Goiânia, a gente vai dar uma pincelada rápida nele ali, nos próximos slides, mas dentro do site da Unimed Goiânia, vocês conseguem acessar o guia médico, acessar a localidade que estão, acessar a região que estão e buscar a rede de atendimento, tá? Então, tem esse primeiro acesso aqui, que é pelo site da Unimed Goiânia, vocês colocam o número da carteirinha e vai receber o direcionamento para ter o acesso à rede. Ele vai dar ali os prestadores na localidade, né, o atendimento eletivo, de urgência e emergência, podem selecionar o prestador específico, a cidade específica, o bairro específico. O nosso saque Unimed Goiânia é o telefone 32168000, tanto o chat quanto o WhatsApp. A gente tem um chatbot no site da Unimed Goiânia, fica no canto inferior direito, é a Jane, então clique nela, ela vai apresentar todas as opções para os senhores serem direcionados para a área que deseja, para o atendimento que deseja, então vão receber esse aparato. E aqui a gente entra rapidamente, uma pincelada, sobre o aplicativo da Unimed Goiânia. Quem não tem acesso ao aplicativo, é importante ter, porque tem acesso à carteirinha virtual, precisa extrair o QR Code quando for fazer algum procedimento, né, passar por uma consulta. O cartão, ele não deixou de existir, mas nós mudamos o formato de negócio, então, assim, desde 2022, final de 2022, nós alteramos toda a plataforma, então, os atendimentos dos prestadores, em 90% deles é feito apenas pela carteirinha digital, tá? Que é pelo acesso ao aplicativo. Quem tem a carteirinha física, ainda não venceu, quando ela vencer, ela não é renovada automaticamente, a não ser que o SIMPRF abra uma solicitação específica para aquele beneficiário, aquele grupo familiar, que tem interesse, tem um custo de R$10, ele tem acesso à carteirinha física. Mas é uma tendência em nós termos 100% pelo menos 100%, né, da nossa rede, dos nossos prestadores parceiros, com acesso até por questões de segurança mesmo ao QR Code, para a carteirinha não ser passada duplicada,
para não ter clone de carteirinha, enfim, isso tudo acontece, está sujeito a acontecer, tá? Então, dentro do aplicativo tem toda essa assistência, além de demais funcionalidades. Dentro do app, guia médico, acesso a informações como declaração de imposto de renda, tem dados do cartão, o QR Code, você consegue trocar o titular, ter acesso ao, aí muito importante, né, as cobranças de coparticipação. Então, lá existe um relatório, o qual vocês conseguem identificar quais foram os lançamentos de coparticipações, tá? Dentro das funcionalidades e opções que tem. Tem programas com desconto em farmácia, outros cupons de desconto também dentro do aplicativo, que a Unimed tem parceria aqui na região de Goiânia metropolitana. Além disso, um ponto muito importante que a gente traz, que facilita muito o dia a dia de vocês, é o atendimento virtual, tá? Então, a gente tem aumentado o portfólio de atendimento virtual. Antes, a gente só atendia urgência, emergência e Covid. Hoje nós já temos o clínico geral atendendo dentro do aplicativo. Vocês clicam na opção, é direcionado para o atendimento virtual. Aguardam, de repente, uma fila que se tenha, né? Tem atendimento adulto, pediátrico, às vezes não consegue deslocar, levar a criança, está com um sintoma leve, né? Só precisa ali de uma orientação, de uma receita. O médico consegue trazer essa instrução, então atendimento virtual e mais. Não tem cobrança de coparticipação dentro desse atendimento virtual, tá? Então é muito importante ressaltar essa informação também para vocês. O atendimento, ele acontece dentro da plataforma. Só uma dúvida aqui. Sim. Nesse atendimento virtual aí, por exemplo, pediátrico, né? Vou até usar uma experiência própria, assim, às vezes, o filho está ali com uma gripe, uma infecção de garganta, que é uma coisa assim, relativamente simples, né? Que a gente sabe que às vezes vai precisar de uma receita do antibiótico, né? Isso. Vai resolver ali, né? Às vezes tem que ir para o pronto-socorro para pegar essa receita, né, por conta das drogarias, né, para dispensação ali do receituário médico. Nessa consulta aí, tem como o médico fazer dispensação, por exemplo, numa receita também? Que isso aí já evita, às vezes, da pessoa ter que ir até o hospital, né, com a criança, muitas vezes ali, né, um procedimento simples, né, então... Isso mesmo, ó, Marcelo, o atendimento virtual, ele traz toda a estrutura e aparato por parte do médico, né, deliberante ali, para prescrever no formato digital, e todas as drogarias precisam aceitar e prestar a devida venda ali para naquele formato, tá? Então, a assinatura é eletrônica, a prescrição é feita na hora, ele faz o encaminhamento dessa gama de receita para o beneficiário pelo e-mail. Tá? Então, ele tem toda uma comodidade ali, o paciente, né? E claro, se o médico entender que há necessidade de direcionar, né? Pedir para que o pai leve o filho para atendimento presencial, ele orienta qual o melhor prestador também. Então, assim, tem toda uma estrutura, tá? Então, assim, a resposta é sim, é possível que faça deliberação de prescrição online e são aceitos pelas drogarias. Além disso, tem outras funcionalidades, que é o extrato de coparticipação, guia médico, tem informações também demonstrativo de imposto de renda, o extrato de utilização, que é diferente do extrato de coparticipação, né, para entender ali como é que está a utilização. Às vezes o titular, ele está muito atarefado ali com a rotina diária, e o cônjuge, né, com os filhos, estão fazendo outros atendimentos, então ele consegue acessar para entender como é que está essa dinâmica, né, o que a esposa tem, como que está sendo esse acompanhamento da esposa com os filhos, enfim, então tem todo esse acompanhamento, tá? Ô, Diogo, tem duas dúvidas aqui que já apareceram no nosso chat aqui. Eu não estou conseguindo visualizar ele porque eu estou com a tela toda, mas por favor, pode me dizer. Eu estava deixando mais para o final, né? Para o fim, né? Mas teve um agora que chegou que está relacionado a essa questão da telemedicina. Sim. O colega Frois aqui perguntou, né? Que a gente tem que acontece. Todos os anos a gente tem que fazer um teste físico anual, né? Que tá dentro da nossa carreira aqui. E aí é exigido ali, muitas vezes, alguns exames, ou às vezes um laudo, né, do médico autorizando, né, a ele realizar aquele TAF, né?
E aí o colega está perguntando se, por meio dessa teleconsulta, se é possível também o médico passar exames, não apenas receita médica, por exemplo. Ele tem que fazer, por exemplo, um hemograma completo, tem que fazer algum exame, então, por essa teleconsulta também, ele conseguiria ter acesso aí a esses pedidos de exames, né? Ele tem alçada para deliberar também. Ele, identificando a necessidade do paciente, ele consegue sim, tá? Qualquer tipo de deliberação ele consegue fazer. Prescrição de exames, terapias, enfim, todo esse acompanhamento ele consegue fazer. Antes nós tínhamos apenas atendimento, urgência e emergência. Agora já tem o eletivo também, tá? Para clínico geral. E o colega Jacó, que acontece? A gente tem muitos filiados que moram, às vezes, em cidades no interior, né? Então, por isso que a gente fez ali, tem tanto o plano regional, que atende aqui Goiânia e região, e também o Unimed estadual, né, com coparticipação, que atende, quando eu falo atendimento, pessoal, estou falando consultas eletivas, né, aquela consulta, exame que o colega vai fazer de rotina, né, aquele atendimento ali, né, porque igual o Diogo colocou, urgência e emergência, cobertura nacional. Então, o colega está numa operação lá no Rio de Janeiro, está viajando, está com a família, né? Qualquer situação de urgência e emergência, ele tem atendimento nacional em toda a rede da Unimed, tá? Independente do plano, se é estadual, se é regional, se é com coparticipação ou sem coparticipação. Mas o atendimento eletivo, né, tem essas restrições de acordo com o plano, né? Se for regional, aqui Goiânia e região, se for estadual, na rede credenciada no estado. E aí o Jacó coloca aqui, Diogo, o Jacó, colega nosso lá de Catalão, né, a gente tem uma unidade operacional nossa em Catalão, então a gente tem muitos filiados lá, né, e aí ele pergunta a questão da possibilidade no caso de Uberlândia, que é um grande centro urbano ali mais próximo de Catalão, né, que tem uma rede grande ali, se existe essa possibilidade de atendimento eletivo lá, né, consulta e exame em Uberlândia, né. E aí, Diogo, eu já aproveito para fazer uma outra questão, porque, por exemplo, a gente tem, né, nos planos sem coparticipação, a gente tem tanto o plano regional, quanto estadual, quanto nacional, né? Nos planos com coparticipação, a gente ainda não tem produto nacional. Unibrasil. Não tem produto nacional. Então, já fica aí até como sugestão também, né, na sua fala aí também, já vê essa possibilidade aí do plano nacional também, para situações de consultas eletivas, né? É isso mesmo. Primeiro, a questão do atendimento fora do estado, aí haveria necessidade de a gente abrir um produto que atenda a nível nacional eletivo, que é o produto Unibrasil, adesão com coparticipação de 30%. Então, é a nossa proposta, como o Marcelo mesmo já colocou, a gente efetivar a apresentação de uma proposta e abrir este contrato. Abrindo esse contrato, dá a possibilidade ali para os sindicalizados, né, fazerem ali a adesão desse produto, tá? Ele tem um valor um pouco maior de mensalidade, consequentemente, porque ele tem atendimento em todo o território nacional eletivo, que é a consulta marcada, mas ele vai dar essa estrutura aí para você, tá? Que está próximo aí a Uberlândia, porque a Uberlândia já foge da área de atuação, pertence a Minas Gerais, né, então teria que ser o produto nacional, tá? Beleza, Diogo. Por enquanto tem só essas duas dúvidas. Se for surgindo mais aqui, vou passando aqui. Combinado. Tá ótimo. Para a gente finalizar aqui, só trazendo as informações mesmo de assistência, no site da Unimed Goiânia, vocês podem, por favor, acessar posteriormente, né? Existe um programa de atenção à saúde. O que é esse programa? Na verdade, são vários programas que estão dentro do PAS, que a Unimed fornece de forma gratuita para os beneficiários, né, no qual pertence, de alguns programas, por exemplo, de reeducação alimentar, para as gestantes, né, temos um curso para gestante, tá, tem um programa de atendimento ao paciente crônico, no qual existe toda uma metodologia a ser seguida, é identificado que aquele paciente é hipertenso, tem diabetes, ele passa até um acompanhamento junto com o médico que já faz o acompanhamento dele, né? Além desse acompanhamento, ele tem um acompanhamento específico com a equipe multidisciplinar, então tem todo um aparato diferente para esse beneficiário, tá? Além disso, tem a vida ativa, que é para o público já da terceira idade, né? Que o pessoal quer ali um entrosamento, tem atividades específicas, laborais, que são feitos todo no espaço Sinta-se Bem, fica ali no setor aeroporto, é um espaço da Unimed Goiânia. Além disso, lá tem vacinas, podem ser realizados com custo menor.
Então a gente gosta muito de trazer essas informações, porque geralmente não é de cunho comum para todos, né? As pessoas às vezes não conhecem, não têm acesso. Então a gente gosta de trazer, porque são cursos, informações importantes se tem, de interatividade junto à Unimed Goiânia, que traz ali um benefício para a sociedade, para a comunidade, tá? Além disso, tem as corridas, então assim, a Unimed, ela participa de corridas, ela patrocina, e tem a corrida que é executada em fevereiro, então, com esses beneficiários que têm interesse, o público, principalmente de polícia, né, ser um público muito preocupado com a saúde, tem que estar no físico em dias, vamos dizer assim, né, então essas corridas vêm para casar muito essa questão da saúde, tá, e tem a saúde toda hora também, que é um acompanhamento específico, então, quem tiver interesse, pode, por gentileza, acessar o site para ter mais informações. Eu vou deixar essas informações também dentro da apresentação, podem acessar posteriormente, ou fazer contato com o telefone, o qual possam se inscrever nos grupos para serem chamados posteriormente e participar aí desses programas, tá? Aqui, rápido, só para a gente trazer uma pincelada nas principais unidades da Unimed Goiânia. Centro de especialidades fica ali no setor sul, tem o centro de diagnóstico, que tem todos os tipos de exames de imagem, alguns exames específicos, se não tem em outras unidades, tem lá no centro de diagnóstico. Tem os 2 SALs, né, SAL pediátrico fica ali no T63, tem o SAL adulto, fica lá no setor oeste, assim, atendimentos diferenciados, para questão de urgência e emergência, às vezes não sei para onde eu vou, procure o SAL, porque ele vai fazer o direcionamento e encaminhamento. É dentro de casa, mas tem um cuidado muito grande ali com o paciente, tá? É rápido, assim, geralmente não tem fila demorada, a gente consegue dar vazão muito rápido no atendimento, tá? E os demais laboratórios, clínica de psicologia, o espaço Sinta-se Bem, o qual eu mencionei, que é muito voltado para essa questão de saúde ocupacional, questões de vacinas e acompanhamento do paciente. Aqui é mais um pouco de rede própria e laboratórios, passo posteriormente para vocês na apresentação, se tiver curiosidade de entrar aqui, dar uma olhada. E só. Queria trazer esse overview para vocês, trazer todas as informações acerca do plano de saúde, acerca das coparticipações, muito importante para nós termos todos aí vinculados ao plano, ter assistência, trazer aí toda essa estrutura, toda a assistência médica para vocês, tá? E fiquem à vontade, caso queiram, levantar mais um questionamento. Pelo que eu vi, tem mais questionamentos aqui, né? Tranquilo, Diogo. Vou passar aqui o Jacó, né, o colega lá de Catalão, ele perguntou se existiria, no caso de um plano sem ser nacional, né, por exemplo, estadual, ter a inclusão de uma cidade, por exemplo, no caso de Uberlândia, né, que ele citou. Uhum. Não, infelizmente, os produtos eles são desenhados por região ou por abrangência, tá? Então, no caso, teremos que celebrar um produto nacional para deixar em portfólio aí para quem quiser fazer a migração. Ok, aí já fica o nosso compromisso, Jacó, a gente vai sentar aí com a Unimed, né, para buscar também disponibilizar, né, para quem tiver interesse, um produto com coparticipação nacional. A gente já tem o sem coparticipação nacional, né, então vamos sentar aí e discutir também um produto aí similar com coparticipação, tá? Seguindo aqui, o colega Matos, né, perguntou se existe diferença de cobertura entre os planos atuais, né, sem coparticipação e os com coparticipação, né? E aí, Matos, eu vou buscar responder aqui, Diogo, se eu falar alguma besteira, você me corrige aí. Não, tá tudo certo. O que acontece? Como o Diogo colocou, a cobertura é a mesma. Em que sentido? Os mesmos hospitais que a gente tem acesso, né, no plano sem coparticipação, os mesmos médicos, os mesmos profissionais, laboratórios, né, a rede é a mesma. Obviamente, respeitado a cobertura, né? Se for um plano regional, Goiânia região, então todos aqueles hospitais, todos aqueles médicos, aqueles laboratórios que a gente tem acesso no plano sem coparticipação, você também tem acesso nos planos com coparticipação. A única diferença, né, é a questão das consultas, exames e terapias, você tem essa coparticipação de 30%. Mas a cobertura é a mesma, são os mesmos profissionais, os mesmos médicos, os mesmos hospitais que você vai ter acesso. É isso mesmo, né, Diogo? Perfeito, muito bem colocado. Assim, questões administrativas, de cobertura, não tem nenhuma alteração, tá? Então, assim, existe aquela preocupação. Poxa, se eu sair do produto uniadesão sem coparticipação e para uniadesão CP30, qual é a diferença que eu vou ter? Apenas na cobrança de coparticipação
como ponto, e como oportunidade, uma redução na mensalidade, justamente porque vai ter o custeio de coparticipação, tem uma tendência em ter um valor de mensalidade menor, então para o grupo familiar acaba compensando mais, tendo ali um benefício. Então, questão de alteração de rede, nenhuma, alteração de estrutura, atendimento centralizado, nada, não tem nenhuma alteração. A mesma carteirinha que passa em A, passa em B, com o mesmo produto, produtos diferentes, porém só muda a questão do panorama aí com relação à participação. Inclusive cobertura de doenças, né, que o Matos até reforçou aqui, né? Sim. O que acontece? Todos os planos da Unimed tem um registro junto à ANS, que esse registro deliberado pela ANS segue o rol de procedimento da ANS, tá? Acaba sendo repetitivo, mas a gente relata muito a questão da ANS, por quê? Porque a ANS ela que prerroga, denomina tudo. Então, estando dentro do rol de procedimento da ANS, o beneficiário está coberto para aquele procedimento, dependente do plano que ele estiver, tá? A única questão é que nós temos alguns planos, que aí, no caso, não está vinculado aí ao SIMPR, nós temos um produto de baixo custo, que ele tem atendimento específico lá no centro de especialidade, ou seja, dentro de recurso próprio, ele não tem acesso à rede. Então, tem essa diferença. Mas agora, do Uniadesão, sem coparticipação para o CP30, não tem alteração de rede e muito menos de cobertura. Uma oportunidade, para a gente ir para a próxima pergunta. Nós estamos na janela de renovação, nós fechamos recentemente o reajuste 2024, nós estamos na janela de renovação, então, durante esse mês de maio, o beneficiário que não tiver inscrito no plano, ele pode procurar o sindicato para fazer essa adesão, fazer conta, ver o que vale a pena, para ingressar no plano de saúde, tá? Então, sem carência, então é muito importante isso, ele entra sem carência para consultas, exames, terapias, internações, cirurgias. Ainda assim, ele responde à entrevista qualificada, que é um documento para identificar se esse beneficiário tem alguma doença pré-existente. Se ele tiver alguma doença pré-existente, ele assinalando que tem, e tem que ser fidedigno mesmo, né? Ele tem que colocar lá, esclarecer tudo que ele tem de doença, especificamente para aquela doença ele tem carência, mas para todas as demais, nessa janela de renovação, é um benefício que se tem, tá? Uma vez ao ano de abrir essa janela. Então, podem procurar para esclarecer as dúvidas, entender como é que funciona, tanto a mim quanto ao Dr. Marcelo aí, com relação à questão dessa janela. Perfeito, Diogo. Então, assim, só para resumir, tá, Matos, e os demais colegas aí, a cobertura é a mesma. Então, vamos supor, o colega ele tem um plano regional, apartamento, sem coparticipação. Se ele quiser migrar para o mesmo plano regional, apartamento, com coparticipação, ele vai ter acesso aos mesmos médicos, aos mesmos hospitais, tratamentos, doenças que ele tem hoje cobertura. Com a única diferença de que, no caso de consulta, exame e terapia, ele vai ter a coparticipação de 30%, mas a rede credenciada, tudo que ele faz hoje no plano atual, sem coparticipação, ele vai fazer no plano com coparticipação, tá? Isso mesmo. O Diógenes Soares, né, pergunta sobre a questão da carência, né, para quem venha contratar o plano, como funciona. Então, assim, em resumo, Diógenes, quando a gente faz a nossa renovação contratual, né, todo mês de maio de cada ano, abre uma janela ali de 30 dias para adesões sem carência, né, como o Diogo colocou. Então, todos aqueles colegas que não têm nenhum plano hoje, né, pelo sindicato, que queiram fazer adesão, né, a qualquer um dos nossos produtos que estão lá no site, essa adesão ela é sem carência. Então, é uma oportunidade, né, que a gente disponibiliza aí para os colegas, né, então, quem quiser, tiver interesse, pode estar entrando em contato conosco aqui, tá? Nos telefones aqui de contato do sindicato, tá bom? O Itamar também pergunta sobre mudança de cobertura de atendimento médico e exame por plano, entre plano por enfermaria e apartamento. Então, assim, em resumo, o Diogo está perguntando se há alguma diferença de cobertura entre o apartamento e enfermaria. Bom, tem uma observação que a gente coloca para a questão do upgrade ou do downgrade. Então, por exemplo, se o beneficiário hoje ele está no produto enfermaria e deseja ir para o apartamento, essa migração traz para ele uma carência de 180 dias para acomodação, tá? Que a gente chama de upgrade. Então, às vezes, o beneficiário, se ele tiver interesse em se programar, em fazer essa migração, o ideal é que ele faça o mais rápido possível, porque ele vai sofrer uma carência de 6 meses até poder utilizar a acomodação. Quando ele está em apartamento e desce para a enfermaria para redução de custo, por exemplo, de mensalidade, ele não sofre nenhuma questão com relação à carência, porque ele está fazendo um downgrade.
Certo. E com relação à alteração de cobertura, que ele colocou aqui, né? E a alteração à cobertura, nenhuma também, tá? O que vai mudar é apenas a acomodação. Ele vai ter assistência na acomodação apartamento, se ele estiver inserido num produto apartamento, porque tem prestadores de hospitais que têm toda a estrutura para apartamento. Então, esse beneficiário, já dentro desse contexto, dentro desse produto, ele tem acesso. Senão, ele fica no leito de enfermaria. Não, perfeito. Ainda em relação à questão de carência, né, o Matos perguntou aqui se existiria essa carência no caso de migração, né? Então, vamos supor, o colega está num plano sem coparticipação hoje, né, não tem mais carência, e ele quer migrar para um plano com coparticipação. Nesse caso aí não tem carência, não, né? Não tem o seguinte, a carência CPT, ela é 24 meses. São 24 meses de carência CPT. Então, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo dele, né? Se ele entrou no produto em 2021, ou seja, ele já cumpriu todas as carências possíveis, ele vai fazer uma migração, ele não sofre nenhuma carência. Agora, se o beneficiário ele está no plano há menos de 24 meses, ele cumpre proporcional ao que ficou faltando, tá? Nessa eventual migração. Além, se for uma migração de enfermaria para apartamento, a carência da acomodação também. Se for enfermaria para enfermaria, o que vai contar é quanto tempo falta para ele completar os 24 meses. Ok. O Vanderlei perguntou aqui sobre a disponibilização dessa tabela de preços praticados pelos prestadores, né? Se existe essa tabela e se tem como disponibilizar. Tem um link, Sim. né, pelo que eu vi na apresentação, né? Isso, na apresentação tem um link, nesse link dá acesso a uma planilha, e essa planilha vai ter o valor médio do procedimento realizado, consequentemente, adiante, o valor percentual médio da coparticipação. Vamos deixar esse link disponibilizado para vocês também, deixa eu já até copiar ele aqui e colocar no chat. Ok. Seguindo aqui, o Matos perguntou sobre esse extra, né, que seria a coparticipação, né, como é que se dá esse pagamento, né? Matos, em regra é o seguinte, igual eu falei, quando você está lá para fazer algum tipo de procedimento, né, um exame, ou for fazer a consulta, naquele momento você não tem que se preocupar com o pagamento. Não é emitido um boleto, tem que fazer transferência lá na hora, tá? Você vai fazer como se fosse num plano sem coparticipação. Né? Ao final de cada mês, a Unimed ela emite um relatório que é encaminhado para o sindicato, né, juntamente com as cobranças mensais, e aí, a partir desse relatório, com aqueles valores, então, vamos supor, a sua mensalidade lá, no plano com coparticipação, é de R$1.000, você e seu grupo familiar. Então, e naquele período mensal de apuração, você teve lá R$60 de coparticipação. Então, a Unimed vai encaminhar para o sindicato esse relatório, então está lá, Matos, deu R$1.000 a mensalidade, mais R$60 de coparticipação, inclusive vem discriminado, olha, teve a consulta no valor de R$36,30 no dia tal, no médico tal, teve um exame feito de sangue laboratorial que deu lá R$8, mais outro exame que deu 5, então somando tudo deu R$60. Então ele vai encaminhar para o sindicato, e aí a gente vai fazer o lançamento dessa coparticipação junto com a mensalidade. Então, nesse exemplo prático, a mensalidade é R$1.000 e teve ali os R$60 de coparticipação. Então, a gente vai lançar a cobrança naquele mês de R$1.060, a soma da mensalidade com os valores de coparticipação que tiveram ao longo daquele período ali de 30 dias, tá? Então, assim, em resumo é isso, né? Essa cobrança ela é feita normalmente a posterior, né? Mas no momento ali da consulta, do exame, você não precisa se preocupar, não precisa fazer pagamento na hora, transferência, nada disso, tá bom? É isso mesmo. O Rafael Nunes também, ele tem o plano da Unimed FESP, tá? Que é da Federação de São Paulo, né? Salvo engano. E aí ele está perguntando o quê? Caso ele tenha interesse caso ele queira migrar, né? Fazer aqui, vir para um plano nosso aqui do Unimed Goiânia, tá, Diogo? Se ele precisa fazer a portabilidade, né, para a questão de carência, ou se ele cancela lá e faz o plano aqui, dentro desse período aí de sem carência. Qual que seria a orientação para ele melhor? Certo. Tem duas oportunidades aí. Primeiro que ele pode solicitar uma carta de portabilidade lá na FESP. De posse desse documento, ele encaminha para o sindicato abre um movimento no site da Unimed Goiânia para poder cadastrar esse beneficiário ao plano. Mas antes de cadastrar, a Unimed Goiânia vai avaliar a carta de portabilidade conforme os parâmetros da ANS. A gente joga a carta de portabilidade no sistema, joga todos os dados,
E aí a ANS que vai deliberar se é aprovado ou não a portabilidade desse beneficiário, com algumas premissas, né? Compatibilidade de plano, tempo que ele tem de contribuição, se ele contribui ou não, se ele está com as mensalidades em dias, uma série de pontos, tá? Neste atual momento, é uma oportunidade que se tem. Em outro momento, eu diria que a portabilidade seria o momento ideal, né? Para você trazer esse documento, mas seria avaliado. Agora, durante essa janela, você já entraria sem carências, porém, ainda assim preenchendo a entrevista qualificada, que é para avaliar se tem alguma doença pré-existente. Então, ela traz isenção de consultas, exames, terapias, internações, mas o que você declarar lá, e aí tem que ser fidedigno, faz uma avaliação, e aí pode ser que você sofra alguma carência para aquele ponto. Mas ainda assim, eu teria antes de fazer o seguinte: solicite uma carta de portabilidade, apresente para o sindicato abre o movimento, coloca a carta de portabilidade, qualquer um dos cenários que for aprovado, a vantagem é que da portabilidade, se você tiver mais de 2 anos lá, você nem precisa preencher entrevista aqui, qualificada, tá? Agora, se você tiver menos tempo, aí indefere, fica da mesma forma, porque aqui você vai ter que preencher entrevista entrando na janela e pela carta de portabilidade também vai ter que preencher entrevista. Então, tanto faz. Seguindo aqui, Diogo, o Landim, ele perguntou aqui sobre a questão dos procedimentos em geral, né, consultas, exames, terapias, se existe um limite, né, no meio dos valores gastos, né? Aqui acho que a ideia dele é assim, tem um limite de cobrança de coparticipação no mês. Não tem. Na realidade, assim, o beneficiário, se ele precisar executar 3, 4, 5, 6 procedimentos no mês, todos terão incisão de coparticipação e não tem limite de quantidade, mas tem limite de cobrança, de teto, por procedimento realizado. Tá? Tem essa diferenciação que as pessoas perguntam, né? Poxa, se eu fizer 10 procedimentos, todos eu vou ter incisão de coparticipação? Sim. Se fizer 20, também. O que vai diferir é o valor que você vai pagar. É 30% sobre aquele procedimento, limitado a R$150. Exemplo hipotético, fez uma consulta, R$39,30, um exame laboratorial de sangue, R$8, a coparticipação, um exemplo. Fez uma tomografia, R$150, que ela geralmente custa 600, 700 na tabela da Unimed. Você vai pagar o teto dessa coparticipação desse procedimento, 150. Se você precisou fazer mais uma nova tomografia, mais 150. Então, assim, mas é muito difícil, depende muito, né? Assim, ao longo do ano, ter muitas tratativas, né? Depende muito do que o beneficiário está fazendo, qual que é a enfermidade, enfim. Mas não tem limite, tá? Com relação a isso. Tem limite de valores do teto, mas não tem limite com quantidade. Ok. Então, assim, Landim e os demais colegas, né? Até eu vou trazer uma experiência própria, né? Eu tenho um plano com coparticipação já praticamente há 10 anos, né? Eu fiz um plano com coparticipação ali por volta de 2014, para o meu grupo familiar. Então, nós somos 5 pessoas, né, no meu grupo, eu, minha esposa, meus 2 filhos e a minha mãe. Da Unimed Goiânia, com coparticipação. E, como o Diogo colocou, não existe um limite no sentido assim de, se eu precisar fazer 10 consultas no mês, eu vou poder fazer as 10 consultas? Sim, né, você não vai ter uma limitação de procedimentos, de consultas. Mas também não existe um limite de cobrança em relação... Exatamente. Então, um exemplo, você fez 10 consultas, seu grupo familiar, né, fez 10 consultas no mês. O valor da consulta hoje, né, está 36... 131, 39,30 de coparticipação. 39,30 a coparticipação hoje em uma consulta. Então, se você fez 10 consultas no mês, né, você vai ter a coparticipação de R$393, né, que é referente a 39,30 de cada consulta. Tá? Então, vai vir aquela cobrança. Mas, igual eu falei, na minha experiência, né, e aí, obviamente que é particular, né, de cada grupo familiar, ao longo desses 10 anos, dificilmente, no meu caso específico, né, a coparticipação costuma ultrapassar aí R$100, R$150. Na média, né, se eu jogar na média ao longo de um ano, um período de 12 meses, a minha coparticipação tem sido nessa faixa, de R$100, R$150 no máximo. E olha que minha mãe tem 77 anos de idade, né, e ela tem alguns problemas de saúde crônicos, né, então ela tem uma utilização grande, né, em consultas, em exames, né, em procedimentos, mas ainda assim, a minha experiência, né, própria aí, ela leva aí uma média de gasto aí com coparticipação nessa faixa aí, de entre R$100 e R$150 por mês. Vai ter um mês que pode vir um pouco a mais, né, vou fazer um check-up, vou no médico, né, normalmente uma vez por ano eu costumo ir, né, levar meus filhos, né, minha esposa, a
A gente costuma ir, até no Davson, né, colega nosso, a gente tem um colega de Davson que é urologista, clínico geral, né, médico credenciado da Unimed, um colega muito competente por sinal. Então, todo ano eu vou lá nele, ele passa uma pancada de exame, né, para mim, para meus filhos, e aí no mês seguinte ali vem a coparticipação, mas... Você espera já aquilo, né? Você já espera porque já é algo programado. Até é importante lembrar disso, né? A questão da programação para utilização, né? E no meu caso específico, né, costumei eu, minha esposa e meus 2 filhos, então, assim, de consulta vai vir ali em torno de, vamos arredondar aí, R$ 160 de consulta, né? E os exames que costumam passar, a maioria são exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais têm um valor bem baixo, viu, pessoal? Assim, hemograma, lipidograma, são exames bem baratos mesmo, assim, por participação é R$ 3, R$ 4, R$ 5. Então, você faz lá uma pancada de exame, sei lá, tem 15 exames laboratoriais, né? Quando você soma ali todos aqueles exames ali, costuma dar R$ 20 a participação, né? Porque o valor individual de cada exame costuma ser bem baixo, né? A gente convida muito os senhores, né, a avaliar as 2 tabelas. Primeiro ponto, por que o produto sem coparticipação é um produto que ele se tornou ineficiente no mercado? Porque o sinistro dele é muito alto, ou seja, a utilização ela é descontrolada, as pessoas às vezes não... Nós temos até uma palestra de uso consciente, que a gente percebe, tem pessoas que não olham no coletivo, então acaba ali consultando sem necessidade, perdendo o time do retorno da consulta, que é 20 dias, fazer exames necessários, assim, tem uma série de oportunidades, né, que se tem. Já no produto com coparticipação, a ideia é que ele faça o uso racional, porque ele vai ter participação daquilo, mas ele tem um grande benefício, que é um valor menor de mensalidade. Então, quando ele coloca na ponta do lápis o gasto que ele tem com mensalidade ao longo do ano, o que ele gasta com coparticipação, né, de utilização, que não é frequente na maioria das vezes, vale a pena colocar na balança. Então, é muito importante também fazer conta, avaliem as 2 tabelas, e tem uma outra observação também. Os produtos sem coparticipação, por conta do sinistro dele, despesa maior que a receita, tendem, ano após ano, terem reajustes maiores que os produtos com coparticipação de 30%. Isso acontece justamente pela questão do sinistro. Então, o produto com coparticipação fica mais equilibrado, tem um reajuste menor. O produto sem coparticipação acaba carregando um reajuste maior por ter um sinistro maior também, tá? Então, é importante ter essa questão, essa avaliação no âmbito geral. Sim, Diogo, e até hoje pela manhã, né, a gente teve uma conversa no nosso grupo aqui do sindicato, né, onde a gente estava justamente tratando dessa situação, né. A diferença, né? Para trazer um resumo aí para os colegas, né, o que acontece? Os planos coletivos, que são a modalidade de plano que o sindicato tem, contrato com a Unimed Goiânia, eles se pautam pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, diferentemente dos planos individuais, que o cidadão vai lá no plano, na operadora, e contrata individualmente o plano, né, que tem os percentuais de reajuste estabelecidos, né, como teto pela ANS, nos planos coletivos, a negociação ela se dá de forma anual e normalmente tem por base a sinistralidade, que é justamente essa relação entre a utilização do plano pelos beneficiários, né, daquele grupo, e a arrecadação, né, basicamente receitas e despesas, né. Então, como os planos, a nossa experiência aqui ao longo dos últimos anos, né, pelo menos das últimas 2 negociações, a gente tem observado que a sinistralidade dos planos sem coparticipação, elas são bem superiores às dos planos com coparticipação. E isso acaba refletindo nos reajustes, né. Então, se vocês observarem os nossos 2 últimos reajustes, do ano passado e desse ano, o percentual dos planos sem coparticipação foi superior aos planos com coparticipação. Então, essa diferença de mensalidade, ela já existe hoje, né, como eu falei, hoje um plano com coparticipação igual, né, do ponto de vista de cobertura e acomodação, ele está gerando em torno de 60% de um plano sem coparticipação. E é possível que essa diferença ainda aumente ao longo dos próximos anos. Exatamente. Não porque o sindicato, ou Unimed e tudo, mas justamente por essa negociação se basear na questão da sinistralidade. Tá? Então, quanto maior a sinistralidade, obviamente, maior vai ser esse percentual de reajuste anual. Tá? O Cauê, né, também fez a pergunta, na mesma linha do Landim, né, sobre a existência ou não de limites, né, de coparticipação, a gente já falou aqui, obrigado aí pela pergunta. O Matos perguntou, né, pediu a tabela de valores, né, tanto dos planos com quanto sem coparticipação. No
nas mensagens, tá, Márcio? Então, tá aí os 2 links, né, para os colegas que quiserem. Também tá no nosso site lá, quem, né, depois quiser jogar no Google lá, o SimPRFGO, e no nosso site lá, na aba de saúde, tem lá as 2 tabelas, né, planos sem coparticipação e dos planos com coparticipação, tá? O Matos pergunta, né, como fazer a migração. Então, Matos, caso tenha interesse em fazer a migração, você pode estar entrando em contato conosco aqui no sindicato, tá? Com a nossa equipe aqui, a gente, inclusive, né, o Sidney tem acompanhado essas migrações, a gente está com um novo colaborador, João Paulo, que está, inclusive, iniciando hoje, né, está aqui comigo acompanhando aqui para aproveitar e tirar dúvidas também, né, conhecer esses detalhes. Então, caso tenha interesse, pode entrar em contato conosco aqui, que a gente passa aí o passo a passo sobre essa migração, tá? O Alfeu pergunta aqui, né, se precisar fazer uma cirurgia, o valor da coparticipação ultrapassar o valor da mensalidade, pode parcelar a coparticipação no caso de vir muito alto? Primeiro aqui, Alfeu, é que no caso de cirurgias e internações não existe coparticipação, tá? Então, assim, a coparticipação ela é limitada justamente em consultas, exames e terapias. Então, se eventualmente o colega teve uma situação de urgência e emergência, teve que fazer uma cirurgia, ou mesmo uma cirurgia letiva, né? Vamos supor, a pessoa tem uma situação lá que ele rompeu o ligamento jogando futebol, numa situação. E aí ele fez uma consulta, tudo, fez um raio-x e o médico tem lá, ó, é um caso cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia lá de ligamento, fazer uma cirurgia que seja, às vezes, não de urgência e emergência. Todos esses casos de cirurgias, né, e as internações, elas não têm coparticipação. Tá? Isso. Aí vou trazer mais uma vez aqui uma experiência minha, né, que tem um plano com coparticipação. Nesse momento, a minha mãe está internada na UTI. Ela tem um problema de efisema pulmonar, né, um problema crônico, então, sempre quando ela tem uma gripe, normalmente ela cai muita oxigenação, ela já faz uso de oxigênio, né, de forma rotineira, então, quando ela tem, às vezes, uma gripe simples, ela cai bastante, ela tem que internar, e normalmente é UTI, né, pela idade dela, pelo histórico de saúde dela. Então, nesse momento, ela está na UTI, e esse período que ela ficou na UTI não tem coparticipação. Tá? Então, o meu custo, ele permanece o mesmo. Né? É isso mesmo, e até complemento, Marcelo, se me permitir, é que no regime de internação não tem, mas aí é importante que no acompanhamento, depois que ele sair, receber alta, passar por uma nova consulta de avaliação, fazer as terapias, os tratamentos posteriores à situação da internação do regime, aí sim ele vai ter a participação, mas como o Marcelo bem colocou, explanou, não tem a cobrança incisiva dentro do regime de internação. Geralmente as internações tem variação no número de dias, né? 3 dias, 4 dias. Então, tudo que for feito ali dentro, equipamento, material, honorários, medicamentos, exames, tudo que for realizado dentro do regime, sem incidência, sem cobrança. Exato. O Landim pergunta aqui se tem opção de ir para outro plano sem participação. Qual a diferença do congelado para o elegível sem participação? Landim, os planos congelados, eles têm basicamente duas situações. Né? Primeiro que ele não permite novas adesões. Então, aquele filiado que não tem hoje um plano dos congelados, ele não pode fazer adesão desses produtos, né? Porque eles esse congelamento que a gente chama, até uma expressão utilizada no meio, né, do mercado de saúde, é porque são planos que não atendem mais às regras da ANS, né, que foi mudando ao longo do tempo, e aí, em razão, como, por exemplo, questão de faixas etárias, vocês podem observar que as faixas etárias deles são diferentes, né, dos demais planos, então, em razão disso, não é permitido o ingresso de novos filiados, tá? Só é permitida novas adesões nos casos daqueles filiados que já estão num desses planos congelados, para os casos de casamento, né, união estável e nascimento de novos filhos, né? É isso mesmo, né, Diogo? É isso mesmo. Está num desses planos, nasceu um filho, então esse filho dele vai poder participar do plano. Ele casou, ele fez ali união estável, então ele pode colocar ali, fazer adesão do seu cônjuge, do seu companheiro, tá? Colega que está no plano congelado, quer fazer um outro plano do sindicato que não está congelado, ele pode fazer essa migração? Pode. Seja com um plano com coparticipação, seja para um plano sem coparticipação que não esteja congelado. Correto, Diogo? Isso mesmo, correto, né? Isso mesmo. Hoje nós temos uma quantidade de... Deixa eu até olhar quantos são aqui. Rapidamente.
só para entender, só para trazer para vocês esse portfólio, nós temos 8 planos. Dos 8, nós temos 3 congelados e 5 não, tá? Então, dentro desse universo, vão ter produtos regionais, congelados, aliás, sem ser congelados e congelados também, e produtos com coparticipação e sem coparticipação. Então, na hora que for fazer a avaliação, busca com o Marcelo, com a equipe dele, para entender quais os valores, quais os produtos, de acordo com a sua necessidade, né, de abrangência, no qual você precisa e tudo mais. Mas na hora que você for comparar, principalmente os com participação frente ao 100, você vai entender ali a diferença de preço de mensalidade, tá? Seguindo aqui, o colega Matos pergunta se existe um limite de dias para internação nos planos com coparticipação. Não tem. A cobertura, a assistência médica para todos os produtos é a mesma de acordo com o rol de procedimento da ANS, nesse caso, tá? Então, ele vai ter a mesma assistência, o mesmo aparato que se ele tivesse no produto sem coparticipação. Isso. O que ele tem a cobertura que ele tem hoje, né, no plano sem coparticipação é a mesma do plano com coparticipação. Né? Inclusive essa questão, né, de internação, cirurgias, a mesma Isso. E outra dúvida aqui, né, é sobre se existe alguma lei, né, que limita reajuste para pessoas com mais de 60 anos, né? Como é que é feito o reajuste no nosso plano? Eu vou falar aqui, se qualquer coisa você complementa, tá, Diogo? Mas, em regra, tá, Matos? A gente tem aqui os nossos planos, né? São diversos planos, regional, estadual, nacional, com coparticipação, sem coparticipação, apartamento e enfermaria. Essa negociação, ela tem se dado nos últimos anos por grupo de plano, por grupo com coparticipação e sem coparticipação, com base na sinistralidade. Então, por exemplo, nossa última negociação agora, os nossos percentuais de reajuste foram de 11,98 em todos os produtos sem coparticipação, tá? E deixa eu só pegar o valor exato, foi 8,64 no produto com coparticipação. 8,64 nos produtos com coparticipação, tá? Esses percentuais, pessoal, eles são aplicados em todas as faixas etárias, em percentuais iguais. Então, salvo engano, essa limitação é em relação a reajustes diferenciados dentro do mesmo produto. Então, por exemplo, eu tenho um produto com coparticipação, apartamento regional. Eu não posso aplicar, por exemplo, um percentual de reajuste de 5% linear e na última faixa etária eu jogar 20%. Isso aí realmente não pode. Então, os reajustes eles têm que ser lineares por produto. Tá? O que a legislação veda é percentuais diferentes por idade. Então, eu não posso... a faixa etária dos jovens ali, até 59 anos, eu vou dar um reajuste de 5%. E para quem tem 60 anos acima, eu vou dar um reajuste naquela faixa etária de 30%. Isso aí realmente não pode. Então, os reajustes eles têm que ser lineares, né? Ele tem que ser o mesmo percentual para todo aquele grupo, para todo aquele produto. Tá. Vamos entrar aqui, por favor. Isso mesmo, Marcelo, bem colocado. Inclusive, os produtos que não são coletivos empresariais, que a gente chama, né, que são os vinculados a entidades e a empresas contratantes, no caso, pessoa física também sofre um reajuste anual da ANS. Então, a gente levanta todo o montante ali de receita e despesa desses contratos pessoa física, só para a ANS, mas ela determina um índice só para todas as operadoras de plano. No ano passado foi 15,5% o valor médio de reajuste para os planos pessoa física, tá? O índice desse ano ainda não saiu. Aliás, foi 9,63 para esse ano, tá? Então, tem todos os planos, seja ele a vertente que estiver, vai ter reajuste anual. Okay. Só muda a forma como é analisado. Perfeito. Aqui encerraram as perguntas, não sei se algum colega ainda tem alguma outra dúvida, se tiver, pode abrir o áudio aí, tá? Mas, enquanto a gente aguarda aí, se tiver mais alguma dúvida, eu queria agradecer, Diogo, a participação, né, a disponibilidade aí para estar tirando a dúvida dos nossos filiados, tá? Agradecer também a participação de todos os colegas, né, que estão aqui participando ao vivo. A gente também vai estar disponibilizando, né, essa live também no nosso canal do YouTube, para aqueles colegas que estão de serviço, né, que não puderam participar, ou aqueles que queiram rever também, né, para tirar as dúvidas, tá? Então, é muito importante, né, a informação, ela transforma, né, a gente sempre fala, então, a gente sabe que existem muitas dúvidas, né, alguns mitos,
e essa live é importante justamente para esclarecer os colegas, para que eles possam fazer uma escolha consciente, né? Ter acesso à informação e, com base na informação, sentar com o seu grupo familiar, conversar, fazer os cálculos e ver aquele produto que melhor se adequa aí para a sua realidade financeira, tá? Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado a participação de todos, tá? O Márcio está perguntando sobre a questão da mudança. Márcio, a mudança ela pode ser feita a qualquer momento. A única diferença é que, né, para aqueles colegas que não têm adesão, não tem nenhum plano, né, do sindicato, ele vai ter aí até o final do mês para estar fazendo uma adesão com carência, tá? Então, a adesão sem carência para aqueles colegas que não têm planos hoje, ela é até o final do mês. Após o final do mês, ele pode fazer adesão? Pode, mas ele vai ter que cumprir as carências aí de acordo com a legislação da ANS. Para aqueles colegas que já estão em algum dos nossos planos e queira fazer a migração, eu quero migrar, eu tenho um plano sem coparticipação, quero migrar com coparticipação. Eu estou num plano regional e quero migrar para o estadual, quero migrar para o nacional. Eu estou numa acomodação de enfermaria, quero migrar para apartamento ou vice-versa. Então, essas migrações, elas não têm limitação de data, então você pode fazer a qualquer momento, seja esse mês, nos meses seguintes. Obviamente que observado aí, né, essas limitações que o Diogo colocou. Por exemplo, no caso de apartamento para enfermaria, de enfermaria para apartamento, que tem essa carência aí de 180 dias de acomodação, né? Mas nos demais casos, quando se trata de migrações de planos dentro dos nossos contratos, você aproveita todas aquelas carências que você já traz consigo, não é mesmo, Diogo? Então, isso mesmo. Isso mesmo, ele carrega todo o benefício que ele já cumpriu, toda a carência que ele já cumpriu, ele carrega. Perfeito. Então, aquele colega que queira, né, fazer alguma migração, né, eu estou no plano sem coparticipação, sentei com a família, conversei, fiz os cálculos, tenho interesse em fazer a migração. Então, ele pode fazer a qualquer momento, tá? E vai carregar consigo aquelas carências que ele já cumpriu. Então, se ele já está sem nenhuma carência, caso ele queira fazer a migração, ele vai poder fazer sem qualquer tipo de carência, tá bom? Alfeu perguntando quanto tempo demora para fazer a migração de um plano para outro. Esse processo, ele geralmente, ele trata na vigência. A empresa, no caso o sindicato, ele tem uma regra de movimentação, que a gente chama. Então, por exemplo, até tal data, o sindicato consegue abrir um movimento de sistema para que no mês que vem você esteja efetivado a transferência, a inclusão ou a exclusão. Então, se for dentro daquela janela, o beneficiário entra, sai ou transfere no mês seguinte. Se passar daquela janela, existe uma data corte para abrir aquele movimento, esse beneficiário só entra no outro mês, tá? Então, sim, é só questão de regra de movimentação mesmo, porque tem um fechamento de faturamento, tem um fechamento de ciclo, então essas datas, né, essas janelas acabam respeitando essa questão da migração, transferência e inclusão, tá? Para as datas de vigência, que a gente chama. Perfeito, eu até conversei, estou com o Sidney aqui do lado, né, que é o nosso gestor aqui do plano, junto com o João Paulo, e ele falou que no nosso caso específico, aquelas solicitações feitas ali por volta até entre o dia 20 e 22 de cada mês, a gente já lança para o mês seguinte, né? Então, as migrações solicitadas ali até mais ou menos o dia 20, 25 do mês, a gente já consegue fazer essa movimentação já com vigência para o mês seguinte. Isso. Tá bom? Então, isso mesmo. Aqui no nosso plano, a gente tem essas datas aí. Então, Alfeu, até o dia 20, 22 desse mês, se você fizer essa solicitação, já no mês seguinte, você já vai conseguir estar no novo plano, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado, tá, pela participação de todos, obrigado, Diogo, mais uma vez, agradeço também a equipe nossa que está aqui acompanhando, né, não está aqui presente, mas está aqui... Está nos bastidores aí. Que está auxiliando aqui, né, no chat ali, nas conversas, o João Paulo também, que é nosso colaborador, que está entrando no equipe, tá? Então, agradecer aí a todos aí pela oportunidade de esclarecimento, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Se tenham dúvidas, pessoal, também, né? Podem estar mandando, a gente está sempre disponível aí pelo WhatsApp, aqui nos contatos aqui do sindicato, tá? Então, qualquer dúvida que tiver adicional, que surgir depois, a gente está à disposição aí, tá bom? Um abraço a todos aí, uma boa semana, iniciando aí, né? E sucesso para todos aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Ótima semana, viu? A Unimed Goiânia está à disposição, viu? Até mais. Ô, Marcelo, obrigado, viu? Valeu. Falou.